Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Culto de quarta-feira, culto de oração, onde nós temos a oportunidade de juntos estarmos entre irmãos. Todos nós estamos aí saturados da corona, né? E apreensivos, mas eu coloquei no grupo da igreja hoje, e da liderança também. Nós estamos aguardando aí as orientações da associação. Algumas igrejas estão fechando por aí, porque é outro sistema, né? São congregacionalistas, decidem por si, assim por diante. Como eu não sou dono da igreja, eu tenho as pessoas que nos dão orientação, as lideranças acima aí. Estão levando em conta a questão da liderança local, das prefeituras, há vários municípios que decretaram que não haja culto, que não haja missa e outros eventos pequenos também. Então, normalmente a associação está acatando essas decisões aí do poder público, né? Amanhã cedo haverá uma conferência com todos os pastores da associação e eles trarão uma orientação e, se for o caso, de fechar as igrejas de modo geral, eu já aconselho alguns campos, então nós vamos repassar aos irmãos, né? Enquanto isso, eu não tenho nenhuma orientação específica e oficial da associação, eu estarei com as igrejas abertas, e aqueles que quiserem vir aos cultos virão. A recomendação é que as pessoas consideradas idosas, acima dos 60 anos, estão recomendando que fique em casa. E as pessoas que têm dificuldade já de saúde, doença crônica, alguma coisa. Então, essa é a recomendação geral aí. Enquanto isso, nós vamos avançando, né? Então, tendo alguma notícia específica de suspender os cultos, eu comunico os irmãos, os grupos aí, os irmãos têm acesso, vai avisando o pessoal, isso vai ser fácil, só está apreensivo aí. Muito bem. Pedir para o Rafael, por favor, colocar ali. Eu vou convidar vocês para abrir suas Bíblias no livro do Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3. Aí está o texto que nós vamos iniciar meditando nele aqui. Vamos ler outros textos. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em São João 17, 3. A pergunta é a seguinte: todos nós desejamos a salvação, nós queremos ser salvos, todos nós almejamos a salvação. A pergunta é: qual o segredo, o que eu preciso de fazer para poder ser salvo? Eu falei esses dias aqui sobre o jovem rico, né? Nós abordamos uma faceta dessa questão, mas hoje eu quero entrar mais na questão do assunto na prática. O que eu posso fazer para poder receber a salvação? Então aqui está esse texto. Eu gostaria de ainda fazer uma oração e iniciarmos então a nossa leitura. Querido Deus, este é um momento muito especial, porque nós estamos com a Bíblia aberta, a Tua Palavra, e queremos invocar a Tua presença na leitura e no estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Espírito de Deus esteja conosco, alimentando nosso coração, a nossa alma, e nos ajudando na compreensão e nas decisões que temos que tomar. Fique conosco nesta hora, nós oramos por Jesus. Amém. Muito bem, na minha Bíblia, nessa tradução, o texto diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Então aqui está o texto dizendo o seguinte: se eu desejo ter a vida eterna, se eu quero ter a vida eterna, se eu estou me esforçando para ter a vida eterna, eu preciso de fazer algo. E este algo aqui é o segredo para todos que querem a salvação. E a Bíblia deixa claro aqui que eu preciso de conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Bom, a grande pergunta é: pastor, que tipo de conhecimento é este aí? Qual o conhecimento que você está mencionando? Porque nós temos, por exemplo, um conhecimento teórico, superficial da Bíblia, talvez técnico da Bíblia, o fato de você ler, entender, fazer até uma pesquisa profunda e assim por diante, e conhecer Deus teoricamente. Mas aqui Jesus não está dizendo nesse aspecto de conhecer a Deus teoricamente, que qualquer pessoa pode fazer e nem por isso será salvo. Então o texto é muito claro que eu preciso de ter esse conhecimento. Então que conhecimento é este? É o conhecimento prático, íntimo, que vem da comunhão com Deus, que vem da oração, que vem da frequência da igreja, que vem de falar de Cristo, do jejum e de todos os recursos que nós temos de conhecimento, não apenas de forma teórica, mas de forma íntima, no sentido de ter esse conhecimento de envolvimento com Deus de forma espiritual. Veja, às vezes nós somos tentados, a colocar o fator salvação com conhecimento teórico da Bíblia. Então, há pessoas que têm facilidade, por exemplo, para gravar textos bíblicos, e outros textos também, uma mente fácil para gravar isso. Então, é bom que nós tenhamos textos bíblicos gravados na cabeça, é bom que nós tenhamos um bom conhecimento da Bíblia, mas não apenas, para ganhar o concurso do JA, que quase não tem mais, Antigamente era assim, alguns eram famosos, todo o concurso do JA ganhava, porque sabia texto decorado, tudo, essas coisas. Hoje está em extinção, então as pessoas não estão exercitando tanto mais. Mas o conhecimento, claro, que Jesus apresenta aqui é o conhecimento de intimidade com Deus, de envolvimento com Deus, na prática, através dos recursos que nós temos para ter esse conhecimento do plano de Deus, do caráter de Deus, do envolvimento da salvação e da comunhão com Deus. Então, quando Jesus fala aqui, e a vida eterna é esta, ou seja, é assim que você consegue a vida eterna, é desta maneira, aqui está o segredo para você ter a vida eterna. Ele está dizendo que nós devemos conhecer a Deus e a Jesus Cristo como o nosso Salvador. Então, eu fiquei pensando, que personagem bíblico eu poderia colocar como exemplo dessa expressão que Jesus está dizendo aqui. E nós temos um montão deles. Mas eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 5, no versículo 24. Por favor, eu posso passar aqui, está ali na tela, capítulo 5, versículo 24. Olha o que diz lá: andou Enoque com Deus, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui está a expressão bíblica, tomou para si, ou seja, ele foi trasladado. Então, nós sabemos que na Bíblia só 3 pessoas foram transladadas, em vida, sem passar pela morte, só 2 pessoas. Foi Elias e Enoque. E depois Moisés, mas ele morreu primeiro para depois ser transladado. Enoque aqui apresenta um exemplo que, na minha visão, é um dos exemplos mais próximos do que Jesus está dizendo lá. Que para ter vida eterna é necessário um conhecimento de Deus
na prática de intimidade. E Enoque diz que ele teve uma intimidade tão profunda, ele teve um conhecimento de Deus tão profundo, que Enoque foi tirado da terra, ele foi levado para o céu. Então eu fico pensando, como que deveria ser a intimidade, a comunhão que este homem deveria ter com Deus? Porque ele tinha uma comunhão tão profunda com Deus, que Deus achou por bem que não era justo que ele vivesse aqui na terra, no mundo, atolado no pecado. E Deus transladou e levou ele para o céu. Algumas pessoas ficam perguntando assim: mas como pode? O que aconteceu? Será? Porque para viver no céu, numa esfera santa, não pode ter a natureza pecaminosa, e a Bíblia diz que nós vamos passar por essa transformação no final, para podermos viver com Deus. Aí é aquela história, não faça pergunta difícil, porque nós não temos revelação para isso. Mas o fato é que tanto Elias quanto Enoque e Moisés não estão na terra. Eles foram trasladados, foram levados. E o que me admira é que Enoque teve de fato uma intimidade, uma comunhão com Deus, uma experiência com Deus tão profunda, que Deus o tirou dessa terra do contexto do pecado e levou para viver com ele lá. Aí vem a pergunta: bom, mas esse era Enoque, né? Mas que Enoque é Enoque, é diferente de nós. Tanto Enoque quanto Moisés e também Elias, a Bíblia diz que eles tinham, e fala a respeito disso, que tinha a mesma natureza pecaminosa do que nós. Que todos, após o pecado, sem exceção, todos são pecadores. Não é escolha, esse nasceu por pecado, sem pecado. Todos são pecadores. E então, Enoque também tinha o mesmo tipo de natureza ruim e corrompida e com tendência para o mal e para o pecado que eu tenho e você tem. Essa natureza ruim que a gente tem. Se fizer um campeonato entre nós, quem é mais ruim, olha, vai dar uma disputa danada, porque cada um é ruim do que o outro. É a nossa natureza, é assim mesmo. E se há alguma coisa de bom em nós, é porque o Espírito de Deus nos concede pelo trabalho dele, mas a nossa natureza é depravada, é ruim, só pensamos coisa ruim, queremos fazer coisa ruim o tempo inteiro. E Enoque tinha essa natureza. Mas onde está o segredo? O segredo está exatamente nessa comunhão, nessa intimidade. O texto bíblico diz que ele andou com Deus. Essa expressão é clara de que ele tinha um relacionamento, de que ele tinha uma experiência profunda com Deus. E Deus achou por bem que não era justo que ele vivesse aqui e levou para o céu. Então a questão é: se Enoque pôde ter essa experiência com Deus, se Enoque de fato teve condições de ter essa profunda comunhão com Deus, e por isso ele foi trasladado, significa que eu e você também, com a mesma natureza ruim e pecaminosa, nós também podemos. Também é possível. Não significa que vamos ser trasladado agora. Até pode, por que não? Mas a promessa é lá no final, na volta de Jesus, vivos ou mortos, não importa. Mas o fato é que nós precisamos de entender de que nós podemos também, mas aí vem a questão de decisão pessoal, minha e sua, se realmente estamos dispostos a ter a mesma postura que teve Enoque em termos de comunhão. Daqui a pouco nós vamos ver alguns detalhes ali relacionados a ele. Eu gostaria que você fosse comigo ainda, naquele outro texto ali, Mateus capítulo 7, porque aqui aparece uma expressão que eu gostaria de conectar com aquilo que nós estamos falando aqui, como um exemplo também de que realmente a salvação está relacionada a este conhecimento de Deus. Capítulo 7, versículo 21 até o 23, um texto muito conhecido. Diz assim: nem todo o que
me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não temos expelido demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade. Este conhecimento que ele diz aqui para essas pessoas, nunca vos conheci, não é no sentido de existência, não é no sentido de eu conheço o Diego, eu sei que o Diego existe. Não. Claro que essas pessoas que ele cita aqui sabiam da existência de Deus, e Deus sabia da existência dele. O conhecimento que Jesus está falando aqui vai além disso, é um conhecimento prático, é um conhecimento de busca, de entrega, de comunhão, de cristianismo sincero. E é claro que aqui fica demonstrado que não significa apenas professar o cristianismo, eu preciso de viver o cristianismo. Então, o texto está dizendo aqui que há pessoas naquele dia, olha a situação, pessoas que vieram ali diante de uma pessoa em estado terminal de uma doença, coloca a mão na cabeça, faz uma oração, a pessoa é curada, mas não entrará no reino do céu, não será salva. Aí você pergunta, pastor, mas como isso? Como Deus tem poder para curar essa pessoa e assim por diante? A Bíblia está dizendo que o fato da pessoa curar a outra não significa que ele pode ser salvo, e nem significa que ele tem comunhão com Deus. E aí o texto diz lá, até expulsa demônios. Uma pessoa lá endemoniada, a pessoa chega, dá uma ordem, o demônio vai embora, mas não significa que ele tem intimidade com Deus. É meio complicado esse negócio, né? Porque aparentemente parece ser uma senha. Curou, expulsou demônios, esse é o melhor. E a gente vê por aí histórias, né? No contexto das religiões e das igrejas, de modo geral, que a pessoa tem uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, mas expulsa demônios. A pessoa tem uma vida totalmente fora da vontade de Deus, mas cura. Então, o que Jesus está dizendo aqui, e às vezes nós somos tentados, né, pegar esse texto aqui e aplicar os nossos irmãos por aí, evangélicos, pentecostais e assim por diante. Esse texto aqui está falando diretamente a nós cristãos. Então, este conhecimento que Jesus diz aqui, ele vai além de apenas ser um conhecimento teórico, porque ele deixa claro que para entrar no reino dos céus nós precisamos de fazer a vontade de meu Pai que está nos céus, e a vontade de Deus já está expressa nas Escrituras, na palavra de Deus, e nós precisamos mais do que nunca de ter esse conhecimento de Jesus, é claro, por sua palavra, mas não apenas de uma leitura superficial e técnica da Bíblia, mas é um conhecimento de intimidade, de busca e de entrega a Deus. Então, quando você vê lá em São João 17,3 que Jesus disse que a salvação ela vem através de um conhecimento de Deus, e esse conhecimento é exatamente este aqui, é um conhecimento prático de experiência com Deus. E aí tem ali a experiência da vida de Enoque como um personagem que viveu isso na prática. Eu gostaria de ler uns textos com vocês aqui de um livreto chamado Preparação para a Chuva Serôdia. Acho que é esse mesmo. Isso aí, Preparação para a Chuva Serôdia, página 33. Os textos que eu vou ler aqui, ele está relacionado no contexto de que Ellen White estava tratando a respeito da vida e da experiência de Enoque com Deus, certo? Então ela diz assim, assim permanecia ele, Enoque, perante o Senhor, buscando um conhecimento mais claro da sua vontade. Para quê, irmãos? Para que ele pudesse fazer. Aqui está o segredo. Para ele a oração era como a respiração da alma, ele vivia na atmosfera do céu. Então Enoque, ele não buscava a Deus o conhecimento mais claro da sua vontade, apenas para dizer assim, olha gente, eu sei, eu tenho um montão de texto decorado, eu ganhei um concurso do JA. Não, ele queria fazer isso porque ele queria praticar, ele queria viver. Aqui está a diferença daqueles que Jesus cita aqui. Não entrará no reino dos céus porque não vivia o Evangelho, não tinha experiência pessoal com Deus. Esse é o diferencial. E aqui estava então Enoque,
buscando a sua vontade para viver, para praticar, para ser exemplo. É isso que Enoque fazia. Então aqui está o segredo, o porquê que Enoque chegou a essa experiência de ser trasladado, porque de fato era um homem sincero, ele permanecia perante o Senhor, buscando conhecimento para viver. Olha esse outro texto aqui na página 33 também, dizendo assim, no mesmo contexto falando dele: se crucificarmos diariamente o próprio eu, se nos entregarmos sem reservas ao serviço de Deus, se orarmos constantemente pela unção diária do Espírito Santo, nosso rosto se torará radiante de uma santa luz, e outros contemplarão uma impressão celestial em nosso rosto. Imagine só. Então, o fato de nós crucificarmos diariamente o próprio eu, que essa aqui é a grande desgraça da vida humana, o egoísmo, nós aprendemos isso, crucificarmos, se entregarmos ao serviço, sem reservas ao serviço de Deus. Esse aqui é um aspecto importante da vida humana. Nós precisamos, com o nosso exemplo, viver e impactar a vida das pessoas. E aí vem a oração. Se orarmos constantemente pela unção diária do Espírito Santo, nosso rosto se tornará uma luz radiante, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: mas é engraçado, porque a tua fisionomia é diferente, tem um brilho diferente. Algumas pessoas ficam para você: vem cá, você é crente? Talvez você já teve essa experiência, né? E as pessoas percebem. Não precisa a pessoa dizer assim: olha gente, eu levanto de madrugada, eu tenho calo no joelho, e a pessoa fica falando que eu sou um cristão verdadeiro, eu bebo isso, não como aquilo, e tudo dá a impressão que ele é mais santo que os outros. Não, não precisa disso. As pessoas vão perceber em mim e em você esse diferencial aqui, quando de fato nós temos isso aqui. E de fato, Enoque, essas expressões aqui, é tudo em relação à vida de Enoque. Ele teve de fato essa experiência com Deus e as pessoas viram. Não está aqui, mas Enoque diz assim que Enoque foi um grande evangelista. Um grande evangelista. O que ele fazia? Ele ia para um mato e ficava dias lá em comunhão com Deus. Depois ele saía de lá e se misturava com o povo e fazia seus evangelismos e tal, e assim por diante, pregava o evangelho. Ele teve várias visões especiais dadas por Deus, uma espécie de profeta. Deus revelava para ele e ele pregava para o povo. Inclusive ela diz assim, que ele teve revelações especiais a respeito dos últimos momentos da história do mundo e da volta de Jesus, de forma atual. Então ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que Deus revelava para ele. Jesus fazia isso, porque Jesus, embora encarnado, ele teria essa capacidade, mas como encarnado ele não usava. A onisciência, por exemplo, como encarnado Jesus não usava. Mas Jesus tinha uma intimidade tão profunda com o Pai, que o Pai revelava para ele o que as pessoas pensavam, o que as pessoas queriam. E por isso que às vezes as pessoas eram surpreendidas: mas como que ele sabe isso tudo? Então é interessante que isso provém da intimidade que ele tinha com Deus. Ela diz que ele tinha revelações, leia esse livro lá, você vai ver, tinha revelações especiais, inclusive dos últimos momentos da história da humanidade. Olha esse outro texto aqui, só por ele valia a pena você ter vindo hoje na igreja. Olha lá, na página 28 do mesmo livreto. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, presta bem atenção aqui. Essas coisas que nós vamos ver aqui como resultado disso, só acontece se o seu Espírito de Deus toma posse do coração, ou seja, isso é condicional. Então, se o Espírito de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida. Está lá em azul. Então, você quer ser transformado por Deus? Eu e você precisamos de permitir que o Espírito de Deus tome posse do coração. Está claro ali? Olha lá. Se o Espírito de Deus toma posse do coração, os pensamentos pecaminosos são afastados. Ou seja, significa que todo cristão está sujeito a passar pela sua cabeça pensamentos pecaminosos e ruins, e coisa ruim. Mas aí, quando o Espírito Santo toma posse do coração, eles são afastados. Então, na verdade, nós vamos passar o tempo inteiro. Passa pensamento ruim, você tem comunhão com Deus,
com Deus, o Espírito Santo toma posse do teu coração, os pensamentos são afastados. Vem pensamento ruim, são afastados. Pensamento ruim, são afastados. Até você morrer ou Jesus voltar. Porque vai ser assim. Faz um pensamento ruim. E então o texto deixa claro que são afastados por uma razão. Por quê? Porque o Espírito Santo toma posse do coração. Isso é condicional. O que mais quando o Espírito Santo toma posse do coração? Renunciadas às más ações. Então as más ações que nós fazemos, quando o Espírito Santo toma posse do coração, elas são renunciadas. Eu tenho condições, não por minhas forças, mas pelas forças de Deus, de renunciar às más ações. Pecados que são acariciados, que nós gostamos e que nós não queremos deixar, e que se nós não deixarmos, o fim será triste e trágico, porque perderemos a salvação. Quando o Espírito Santo toma conta do coração, e aqui está um segredo, só você pode permitir dizer: Espírito Santo, toma posse do teu coração, só você, ninguém mais. Quando isso acontece, as más ações são renunciadas. O que mais? O amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. Ou seja, pessoas que vivem contendo o tempo inteiro, colocando uma pessoa contra a outra, mentindo, inventando as coisas, não tem a posse do Espírito Santo. Não tem, não pode ter. Outra coisa, pessoas que vivem irada o tempo inteiro, parece que matou 10 pessoas, e sempre reclamando da vida, essas coisas, não tem a posse do Espírito Santo, não tem. Porque é impossível uma pessoa dando coice o tempo inteiro nas pessoas, falando mal das pessoas, reclamando da vida de tudo. Como pode uma pessoa dessa ter o Espírito Santo, ter a posse do Espírito Santo? Não pode, é incompatível. Então é claro o texto. Depois diz lá ainda, que o amor, a humildade e a paz tomam lugar dessas coisas, quando o Espírito Santo toma posse do coração. O que mais? Diz que a alegria substitui o quê? A tristeza. Então é incompatível para o cristão. É claro, não significa que nós não vamos ter tristeza. Vou radicalizar aqui. Vamos imaginar que alguém lá perde a mãe está morta no caixão. Aí a pessoa chega lá e a pessoa vem chegando lá e fala: pessoal, tudo bem? Que alegria, um abraço aqui, coisa boa, o dia de hoje, minha mãe está morta aqui. Não é possível. Uma das duas, né? A pessoa está com problemas mentais, alguma coisa acontece, porque não é normal, a pessoa estará triste, é um estado, um momento, porque a mãe está morta, é óbvio. Mas a pessoa, ela é feliz. Por quê? Porque o Espírito Santo toma posse do coração dessa pessoa. Nesse momento, pela perda da mãe, ele está triste, mas ele é feliz mesmo nessa circunstância. Então, onde está o diferencial? Está aqui. Então, um cristão o tempo inteiro, triste, você olha para as 10 pessoas, a vida inteira desse jeito, não pode, a não ser que seja uma doença, uma depressão, uma situação dessa aí emocional, e aí a gente sabe que realmente são condições adversas. Mas, dentro da normalidade, é incompatível que a pessoa tenha posse do Espírito Santo e vive triste o tempo inteiro. Pode ter um dia, dois chateados com uma circunstância, com uma coisa e outra, mas não a pessoa o tempo inteiro. Então, diz que o semblante reflete o quê? A luz do céu. Você vai viver aí na terra, mais ou menos, uma espécie de um ser celestial, porque a sua face reflete a luz do céu. E as pessoas dizem: mas que coisa que você vê? Você é um ET. Exatamente isso que as pessoas vão dizer, porque elas não estão acostumadas com essas coisas. Então, aqui está o grande segredo. E esse texto aqui, ele está colocando exatamente no contexto da vida de Enoque. Enoque repetiu o Espírito de Deus como apóstolo do coração dele. Depois, portanto, ele foi transformado, os pensamentos pecaminosos dele foram afastados, renunciado às más ações, o amor, a humildade e a paz tomaram lugar da inveja, da ira, da contenda, a alegria substituiu a tristeza dele. Por isso ele foi trasladado. Então, eu preciso de fato de tomar a decisão de permitir que o Espírito de Deus tome a posse do coração. Se isso ocorrer, então essas coisas serão consequentemente o resultado dessa comunhão com Deus, que é exatamente o tipo de conhecimento que Deus disse
Jesus disse em São João 17,13: quer ter a vida eterna, conheça Deus, e é Jesus Cristo a quem enviar. Neste contexto, conhecimento de intimidade com Deus. Pastor, e os mandamentos? Não estamos negociando princípios. Os princípios são princípios, eles revelam o caráter de Deus e assim por diante. Agora, quando a pessoa tem a posse do Espírito Santo no coração e como resultado de todas essas coisas, os princípios dos mandamentos serão uma alegria para as pessoas. Então os mandamentos têm a sua importância, mas como resultado dessa comunhão com Deus. Até porque o fato só de guardar o sábado, só de ser dizimista, só de não trair a sua esposa, só de não mentir, não vai dar o dinheiro entrar no céu. De forma mecânica, não. É claro, isso é claro. Agora, isso é a cruz é que vai me salvar. Os mandamentos são luz que refletem o caráter de Deus. Pastor, bom, já que o mandamento em si não me salva, então eu também não preciso guardar os mandamentos. Será que você vai ter um probleminha para entrar no céu? Porque se não guarda os mandamentos, é porque você não tem essa comunhão. Porque se você tem essa comunhão, consequentemente, você vai guardar e com alegria. É o que diz Salmos número 1. Então eu quero terminar com esse texto aqui, como um apelo. Talvez você fique perguntando assim, pastor, então eu estou perdido mesmo, porque a minha vida não está legal, eu tenho uma situação, acertar com Deus, um pecado aí, e que ninguém sabe, e tudo. Então, olha o que diz esse texto aí. Pastor, eu vejo, talvez não há solução para mim, acho que eu vou abandonar esse negócio mesmo, porque eu estou abandonando mais mesmo. Então, olha o que diz esse texto lá. Nossa única esperança contra o cair em pecado está em mantermos continuamente, olha aqui, sob a influência moderadora de quem? Do Espírito Santo. Então nós só vamos ser vencedores em Cristo se nós permitirmos que o Espírito Santo, que é que nos convence do pecado, tomar posse do nosso coração. E permitir que tenha a influência dele continuamente na nossa vida, porque ele é que nos modelará o nosso viver, baseado, é claro, nos princípios da palavra de Deus. E por essa razão é que Enoque chegou onde ele chegou, porque ele tomou a sua decisão de viver uma vida em conformidade. Pastor, mas eu olho para mim, eu olho para Enoque, uma distância tão grande, será que é possível? Claro que é, a Bíblia diz que é. Vai depender da minha decisão e da sua decisão. Eu não sei de fato qual a experiência cristã que você vive, eu não sei exatamente o que você de fato precisa, eu não sei quais são as suas lutas, quais são as suas batalhas, o que é que você precisa de abrir mão desse momento, mas o fato é, quer ser salvo? Quer receber a salvação? Quer ter a vida eterna? Conheça a Deus e a Jesus Cristo, e através desse conhecimento, pela graça de Deus, um dia vamos herdar a salvação. Deus abençoe a sua decisão ao sair daqui nessa noite, a minha decisão, pelo fato de que um dia, na volta de Jesus, possamos fazer parte daquele grupo que vinde bendito meu Pai, herde aí então a vida eterna. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para isso. Vamos cantar aquele corinho, Deus é tão bom, se não me engano é 472. Louvar a Deus e terminar o nosso culto.
queremos te agradecer, porque na tua palavra encontramos exemplos como de Enoque, de pessoas também pecadoras como nós, mas que através de uma decisão de entregar sua vida a Deus, de ter uma intimidade com Deus, de ter um conhecimento prático de Deus e Jesus Cristo, pôde, pela sua graça, receber de Deus a bondade de serem trasladados para o céu. Senhor Deus, um dia todos nós queremos também ser transladados. Queremos pedir que o Senhor nos ajude também a ter esse conhecimento, essa intimidade com Deus, para termos a sabedoria para tomar as melhores decisões, para ter a sensibilidade para poder tomar as melhores decisões em nossa vida. Senhor Deus, assim como Enoque, ajude-nos a ter esse conhecimento íntimo do Senhor. Ajude-nos, Senhor Deus, assim como Ele, sermos pregadores do Evangelho, evangelistas, ensinando outras pessoas. Aceita a nossa decisão. Colocamos isso nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.